Ted Bundy não era apenas um assassino. Ele era um paradoxo. Um homem cujo charme aparente escondia um coração cruel. Nos anos 70, a mídia o pintava como o diabo charmoso. Mas por trás do seu sorriso se escondia um psicopata de sangue frio. Bundy vagava pelas ruas, misturando-se facilmente à multidão. Ninguém suspeitava que o atraente estudante de direito fosse um predador. Ele usava seu charme como arma. Suas vítimas, muitas vezes mulheres jovens, nunca viam o perigo se aproximando. Ted Bundy era um mestre da manipulação. Sua história é um lembrete arrepiante de como as aparências podem enganar. As raízes da natureza sombria de Bundy podem ser rastreadas até sua infância. Nascido em 1946, ele cresceu sob uma nuvem de mentiras. Ele acreditava que seus avós eram seus pais. Sua verdadeira mãe foi apresentada como sua irmã. Essa confusão familiar deixou cicatrizes profundas em sua psique. Quando criança, Bundy era tímido e reservado. No entanto, havia sinais precoces de seu comportamento desviante. Ele gostava de machucar animais e roubar. Sua vida familiar estava longe de ser estável. Seu avô era conhecido por seu temperamento violento e comportamento abusivo. Esse ambiente caótico pode ter influenciado a visão de mundo de Bundy. Na escola, ele era frequentemente intimidado e se sentia isolado. O jovem, perdido em sua própria mente, começou a se refugiar em fantasias mais sombrias. A confusão de sua infância lançou as bases para o monstro que ele se tornaria. A descida de Bundy à violência começou no início dos anos 70. Ele tinha como alvo mulheres jovens, geralmente estudantes universitárias. Seu método era meticuloso e planejado. Ele fingia estar ferido, usando um gesso ou uma tipóia. Isso desarmava suas vítimas, fazendo-as acreditar que ele era inofensivo. Assim que ganhava a confiança delas, ele as atraía para seu carro. A partir daí, o pesadelo começava. Bundy era metódico em sua abordagem. Ele usava o charme e o engano como suas ferramentas principais. Sua capacidade de parecer confiável era sua arma mais perigosa. Seus crimes não eram impulsivos. Eles eram calculados, e ele sentia prazer na caçada. Cada sequestro era uma encenação de suas fantasias. Esse padrão de comportamento deixou os investigadores perplexos durante anos. O início de seu reino de terror marcou um capítulo sombrio na história americana. Um dos aspectos mais angustiantes dos crimes de Bundy são os relatos das sobreviventes. Essas mulheres corajosas viveram para contar suas histórias. Seus testemunhos fornecem um vislumbre arrepiante dos métodos de Bundy. Eles também destacam as cicatrizes emocionais e físicas deixadas para trás. Carol Daronte é uma dessas sobreviventes. Ela foi atraída por Bundy, que se passou por um policial. Ele alegou que o carro dela havia sido arrombado e se ofereceu para ajudar. Assim que ela entrou em seu carro, ele tentou algemá-la. Mas Carol lutou e conseguiu escapar. Seu relato é um testemunho da capacidade de decepção de Bundy. Outra sobrevivente, Kathy Kleiner, foi atacada em sua casa de irmandade. Ela descreve acordar com Bundy a golpeando com um pedaço de madeira. Ela sobreviveu, mas o trauma permanece. Suas vozes adicionam uma dimensão pessoal ao horror, tornando tudo ainda mais real. Um dos aspectos mais perturbadores dos crimes de Bundy era seu hábito de retornar às cenas dos crimes. Esse comportamento é conhecido como necrofilia. Bundy frequentemente revisitava os corpos de suas vítimas. Ele obtinha um prazer doentio com esse ato, revivendo o momento de suas mortes. Especialistas acreditam que esse comportamento era impulsionado por uma necessidade de controle. Bundy se sentia poderoso revisitando suas vítimas. Era sua maneira de manter domínio sobre elas. Esse ritual macabro era uma parte significativa de sua psicopatia.
Psicólogos estudaram extensivamente o comportamento de Bundy. Eles acreditam que sua necessidade de revisitar cenas de crime estava enraizada em uma compulsão profunda. Não era suficiente para ele matar. Ele precisava reviver a experiência repetidamente. As confissões de Bundy mais tarde revelaram a extensão de sua necrofilia. O retorno às trevas era um aspecto crucial da natureza monstruosa de Bundy. A vida de crimes de Bundy incluiu várias fugas dramáticas da custódia. Sua primeira fuga foi de um tribunal no Colorado. Ele foi deixado sem algemas e conseguiu pular da janela do segundo andar. Ele evitou a captura por vários dias antes de ser recapturado. Sua segunda fuga foi ainda mais audaciosa. Ele conseguiu serrar o teto de sua cela na prisão. Bundy perdeu mais de 13 quilos para passar pela pequena abertura. Ele então rastejou pelos dutos de ventilação do prédio e saiu pela porta da frente. Essas fugas destacaram a astúcia e a capacidade de Bundy de se virar em qualquer situação. Ele era um mestre da manipulação, mesmo atrás das grades. Sua capacidade de planejar e executar tais fugas foi um testemunho de sua inteligência. No entanto, cada fuga levou a mais atrocidades. As grandes fugas são uma parte crucial do legado sombrio de Bundy. Um dos crimes mais infames de Bundy ocorreu na Universidade Estadual da Flórida. Em 15 de janeiro de 1978, ele invadiu a casa da fraternidade Chi Omega. Ele atacou brutalmente 4 mulheres, matando 2 delas. A violência do ataque chocou a nação. Bundy usou um pedaço de lenha para espancar suas vítimas. Ele então as estrangulou, deixando para trás uma cena horrível. As sobreviventes ficaram com ferimentos graves, tanto físicos quanto emocionais. O massacre de Chi Omega foi um ponto crucial na carreira criminosa de Bundy. O ataque foi brutal e sem sentido. Ele mostrou a escalada da violência de Bundy. A cobertura da mídia sobre o massacre foi extensa. O massacre de Chi Omega permanece um dos eventos mais horríveis da história do crime americano. Esta única noite de terror marcou o começo do fim para Bundy. O julgamento de Bundy foi uma sensação midiática. Foi o primeiro julgamento a ser televisionado nacionalmente. Bundy escolheu se representar, o que aumentou o drama. Suas artimanhas no tribunal cativaram o público e a imprensa. Ele usou o julgamento como uma plataforma para manipular a percepção pública. O charme de Bundy estava em plena exibição. Ele interrogou testemunhas e fez objeções. Sua atuação foi uma mistura bizarra de estratégia jurídica e exibicionismo. Apesar de seus esforços, as evidências contra ele eram esmagadoras. O julgamento também contou com depoimentos emocionantes de sobreviventes e familiares das vítimas. Suas histórias forneceram um contraste gritante com o comportamento de Bundy. O júri não se deixou levar por seu charme. Eles o consideraram culpado de vários assassinatos. O julgamento do século foi um espetáculo de horror e justiça. A vida de Bundy terminou na cadeira elétrica em 24 de janeiro de 1989. Sua execução foi testemunhada por uma multidão de espectadores. Eles aplaudiram quando as luzes se apagaram. Foi um momento de encerramento para muitas famílias. Nos dias que antecederam sua execução, Bundy fez várias confissões. Ele admitiu ter matado mais de 30 mulheres. A morte de Bundy marcou o fim de um dos criminosos mais notórios da América. O fim de Bundy não foi apenas o fim de um homem, foi o fim de um pesadelo. A história de Ted Bundy oferece muitas lições. Ela destaca os perigos da decepção e do charme. Bundy era capaz de manipular aqueles ao seu redor com facilidade. Sua história é um alerta sobre o potencial para o mal em pessoas aparentemente comuns. A vida de Bundy também ressalta a importância da vigilância. Muitas de suas vítimas confiaram nele por causa de sua aparência. Essa confiança se mostrou fatal.
Seus crimes nos lembram de sermos cautelosos e conscientes de nosso entorno. O estudo psicológico de Bundy também forneceu insights valiosos. Seu comportamento ajudou especialistas a entender melhor a psicopatia. Sua vida e crimes contribuíram para o campo da psicologia criminal. As lições de Ted Bundy são cruciais para a compreensão das complexidades da natureza humana.